Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim, irmãos: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era o que, irmãos? Era rico, né, irmãos? Era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então ele era baixinho, a multidão era grande, mas ele queria ver Jesus. Era rico esse homem, irmãos. Era rico, mas ele queria ver Jesus. E aí diz aqui, versículo 4: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Imagine o susto desse homem, né, irmãos? Ele era rico, mas aí quando Jesus olha para ele, ele falou: desce depressa daí, porque eu vou pousar na sua casa. Então esse homem aqui, ele não se achava digno, né, irmãos, disso daí, né? Mas, aí diz aqui no versículo 7, versículo 6: E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele vem, né, irmãos, para os perdidos, né? Ele vem para aqueles que estão mortos, aqueles que estão sem condições nenhuma. A multidão toda sabia que esse homem aqui, irmãos, ele não era digno de receber Jesus. Mas, né, poucos foram aqueles, né, irmãos, que fizeram o que esse homem fez. Porque imagine aquela multidão que estava ali, né, irmãos? Uma multidão que estava ali, vendo que ele era um homem pecador, né, aos olhos deles, era um homem pecador, mas será que aquela multidão toda faria o que ele fez, irmãos? A multidão que estava ali, com certeza, tinha muitos ali que estavam enfermos, tinha muitos ali que eram pobres, que não tinham condições de nada, mas esse aqui não, esse aqui, irmãos, ele era rico, esse aqui, diante do mundo ali, ele era honrado porque ele tinha dinheiro, ele tinha as regalias dele, né, irmãos? Ele era um chefe, ele era um líder, mas aí, né, irmãos, ele subiu, era pequeno, subiu lá na árvore lá para ver Jesus. E Jesus olhou para aquilo, né, irmãos, e confundiu a multidão, né? E ele diz aqui, versículo 10: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, nós temos que ter em mente que cada um de nós, né, todos aqueles que se achegam a Jesus, está nessa situação aqui, na situação desse homem aqui. Esse homem, a palavra fala aqui que ele era rico, né? Mas de dinheiro, né, irmãos? E cada um de nós, quando viemos para Cristo, nós tínhamos as nossas riquezas também. E muito cristão, né, irmãos, até hoje, ainda tenta guardar um pouquinho da riqueza, né? E eu não estou dizendo de dinheiro, irmãos, eu estou dizendo de bens que a gente tem no mundo. Seja sonhos, seja qualquer coisa, né, irmãos? Qualquer coisa. Então o ser humano, ele tem muito disso, né? Esse homem aqui, de pronto, quando Jesus fala assim, hoje me convém pousar na sua casa. Ele fala assim, já vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Então ele faz o que aqui, irmãos? Ele mostra que ele quer mudar de vida. Ele quer mudar as atitudes dele, ele quer uma transformação. Ele quer algo sério. Ele não simplesmente fala assim, que bom que o senhor vai lá na minha casa, vamos lá que o senhor vai comer comida boa. Eu vou dar comida boa para o senhor lá, vai dormir num lugar legal, eu vou acomodar o senhor muito bem lá. Não foi isso, irmãos. Ele recebeu Jesus, mas ele automaticamente já quis mudar a vida dele. Por isso que Jesus fala, esse também é filho de Abraão, né, irmãos? Então, irmãos, o mundo inteiro precisa de Jesus. O mundo inteiro precisa. O mundo inteiro precisa da salvação. Mas poucos são aqueles que querem mudar de vida. E essa passagem aqui mostra isso, que para ver Jesus tem que se esforçar, porque ele era de pequena estatura, e a multidão ali, com aquela multidão ele não ia conseguir ver Jesus se ele não sobe na árvore. Então ele teve que empregar força ali para ver Jesus. Quando ele consegue ver Jesus, as coisas começam a melhorar para ele, porque Jesus também viu ele. Mas quando Jesus vê ele, irmãos, ele já quer mudar de vida, ele quer mudar ali os hábitos dele, ele já quer abrir mão daquilo que ele tem, ele quer fazer a parte dele, irmãos. Então isso é necessário para todos. Vamos lá em Efésios capítulo 2, irmãos. Efésios capítulo 2. E por que isso está escrito, né, irmãos? Isso está escrito.
E está em nossas mãos hoje para a gente conseguirmos entender o processo de salvação, irmãos. Não estou dizendo que esse homem aqui foi salvo, pode ser que não. Pode ser que ele tenha recebido Jesus lá, pode ser que ele tenha falado somente de lábios, pode ser que ele não tenha seguido Jesus, pode ser que ele tenha permanecido na vida que ele estava lá, pode ser. Mas mostra para a gente, irmãos, o que é necessário para seguir após Jesus. O que é necessário após ter um encontro com Jesus. Após enxergar Jesus, é necessário essas coisas. E quando a palavra diz aqui, Efésios capítulo 2, no versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, aqui já mostra a nossa situação, como nós estávamos quando tivemos um encontro com Jesus. Então Jesus nos vivificou, quer dizer, nos deu vida. E ele fala, né, irmãos, que ele dá vida e vida com abundância, né, irmãos? Então, Jesus, quando ele chegou em nossas vidas, ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. O que é, irmãos, estar morto em ofensas e pecados? Imagina uma pessoa morta em ofensa e pecado, como que é, irmãos? É o que nós éramos quando tivemos um encontro com Jesus. Aí um pode dizer assim, mas eu estava bem financeiramente, eu estava bem de saúde, eu tinha meu emprego, eu era uma pessoa honrada, tudo bem, mas estava morto em ofensa e pecado. Como que o mundo está? Aí você olha para uma pessoa que está atolada nas drogas, na prostituição, nas dívidas, aí você olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa precisa de Jesus. Essa pessoa precisa de Jesus por quê? Porque está nas drogas, está na cachaça, está nos vícios, está na prostituição, está endividada. Então essa precisa de Jesus. Irmãos, todos precisam de Jesus. Todos, não importa a classe social, não importa o nível de saúde que ela tenha, física, não importa o quanto ela é honrada, precisa de Jesus. E essa pessoa, ela precisa mudar de vida. Essa pessoa, ao enxergar Jesus, com certeza Jesus vai enxergar ela. E quando Jesus enxergar ela, ele fala assim, eu vou pousar na sua casa. Ela precisa estar preparada para falar assim, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho. Eu vou abrir mão. Isso muitas vezes falta para as pessoas. Então, irmãos, se achegar a Jesus, não é simplesmente, eu preciso de Jesus nesse momento. Por quê? Porque a minha vida tem um buraco ali, eu preciso tampar, né, irmãos? Não é isso. A palavra fala que Jesus ele não é um remendo, irmãos. Não é um remendo. A palavra não é um remendo. Então, muitas vezes a gente leva a palavra, né, para a pessoa, porque a pessoa está com uma dificuldade. Mas, na verdade, não. Quando a pessoa está com dificuldade, irmãos, ela tem que desejar Jesus. E quando ela está bem, ela tem que desejar Jesus. Então, a única forma da pessoa ser salva é desejando Jesus. É se chegando a Jesus e disposta a mudar a sua vida. Se ela não estiver disposta a mudar a vida dela, não vai adiantar. E se eu não estiver disposto a mudar a minha vida, também não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu posso trabalhar na obra, eu posso me dedicar, eu posso me esforçar, mas eu tenho que abrir mão da minha vida. Se eu não abrir mão da minha vida, não tem jeito, irmãos. As coisas não funcionam. E aí diz aqui, versículo 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os homens são filhos da desobediência, irmãos. Todos nós éramos filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe desse mundo. Então, o mundo ele tem um curso. Os homens andam segundo o curso do mundo. E nós andamos em qual curso, irmãos? Em qual curso que nós andamos? Se eu perguntar para os irmãos, um a um, qual o curso que você anda? Muitas vezes a pessoa não vai saber responder. Ela não vai saber responder, irmãos, qual o curso que ela anda. Por quê? Porque muitas vezes os olhos, o coração está preso ao curso do mundo. E o curso desse mundo é o contrário ao curso que nós andamos. E o curso que nós andamos se chama Jesus. Ele é o caminho. Então ele é o curso, ele é o caminho que eu devo percorrer. O caminho que eu devo percorrer se chama Jesus. Se chama Novo Testamento. Então é o caminho que eu sigo. É o curso que eu sigo para quê? Para naquele dia, irmãos, eu conseguir a salvação eterna. E aí vai dizer aqui, versículo 3, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então eu fazia a vontade da carne e dos pensamentos. Eu tenho que entender, irmãos, hoje, o que está influenciando a minha vida. Se é a vontade da carne e dos pensamentos, ou se é a vontade do Espírito Santo. Eu tenho que olhar para as situações e analisar.
Isso é vontade de Deus ou é vontade do mundo? Isso é vontade da minha carne ou é vontade do Espírito? Eu tenho que diferenciar isso daí, porque se eu bagunçar tudo, se eu misturar tudo, irmãos, não vai dar certo. Não funciona, não é uma vida cristã. Então eu tenho que entender isso daí. O Zaqueu, ele entendeu que aquela fortuna que ele tinha não dava muito certo com Jesus. Ele entendeu que ele tinha que dividir com os pobres aquilo ali. Ele entendeu que ele tinha que fazer algo. Quando Jesus enxergou ele, enquanto ele estava enxergando Jesus, estava tudo muito certo, ele só queria ver Jesus. A finalidade dele ali era ver Jesus. Então ele subiu na árvore, lá ficou alto lá e conseguiu enxergar. Quando Jesus enxerga ele, fala para ele, ó, eu quero entrar na sua casa. Eu quero passar a noite lá. Eu quero ceiar com você. Ali, irmãos, ali ele entendeu, eu tenho que mudar minha vida. Agora é hora de eu mudar minha vida. Não tem como eu receber o mestre na minha casa e eu continuar do jeito que eu estou. E aí eu pergunto para os irmãos, tem como eu receber Jesus na minha casa? Tem como eu receber o Espírito Santo e não cumprir a palavra, irmãos? Tem como eu receber o Espírito Santo em mim, que sou morada dele agora, e eu continuar nessa situação? Não tem como, eu tenho que mudar essa realidade. Então, ó, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, Jesus, ele sendo misericordioso, pelo muito amor, né, irmãos? O tamanho do amor que ele nos amou, nós estando naquela situação que nós estávamos, ele nos vivificou, nos derramou da sua graça. Muitas vezes, irmãos, a gente fala assim, né? Ah, mas isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas por que nós falamos, isso é muito difícil? Porque nós não cremos na graça de Deus, irmãos. Muitas vezes a gente desmerece o tamanho e o poder da graça de Deus. A graça de Deus, ela é muito grande, irmãos. A graça de Deus, ela é suficiente para nós deixarmos aquilo que a nós é impossível deixar, irmãos. É impossível. Então, muitas vezes, a pessoa ela faz algo de errado, o cristão, estou dizendo, tá, irmãos? Muitas vezes o cristão, ele toma uma atitude errada, e aí muitos falam assim, ah, mas é difícil para ele. Ah, mas é difícil para ela. Não é? Irmãos, para Deus nada é impossível. Para nós, irmãos, as coisas pequenas para nós é muito difícil. Para nós é impossível. E Jesus, por várias vezes, ele falou aos discípulos, ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então não tem nada nesse mundo, irmãos, que seja maior do que a graça de Deus. Não tem nada que possa ser superior à graça de Deus a ponto de eu ter que tomar uma atitude errada porque eu não consigo. Ah, eu não consigo. Eu nunca vou poder justificar isso. Então, irmãos, ao ser humano, as coisas mínimas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Então a graça, ele derramou sobre nós, é uma graça muito grande. Nós podemos vencer tudo pelo poder de Deus. Muitas vezes olhamos, a gente estava até conversando com o irmão Vero ali na frente, né, irmãos, antes do culto, e aí surgiu essa questão, né? Mas será que tem jeito para aquela pessoa? Irmãos, tem jeito. Tem jeito. Não tem aquele que Jesus não possa fazer uma obra na vida, irmãos. Jesus é poderoso. Só que essa atitude de Zaqueu aqui tem que haver, irmãos. Tem que haver. Todos querem ver Jesus. Todos querem enxergar Jesus. Imagine Jesus, irmãos, quando ele reunia aquela multidão e todos que chegavam até ele lá, os paralíticos, ele curava. E imagine as palavras dele, irmãos. E as pessoas queriam ver Jesus, mas poucos foram aqueles que quiseram mudar de vida. Poucos foram aqueles que quiseram seguir após Jesus. Porque Jesus ele falava assim, ó, quem quiser vir após mim, ó, pode vir, mas é o seguinte, ó, não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde. Aí chegava um e falava assim, olha, mas eu tenho meu pai lá, tá velhinho já, eu tenho que cuidar dele. Falou, não, deixa os mortos enterrar seus mortos, vem e me segue. Então, é uma dificuldade para o ser humano, irmãos. Mas imagina o tamanho da graça dele. Então, os discípulos, para seguir após Jesus, tiveram que largar tudo também. E seguiram após Jesus. E Jesus cuidou deles. E depois receberam o Espírito Santo. E hoje nós temos as cartas escritas por eles, os evangelhos. E aí diz aqui, ó, versículo 6, né? Ó, e nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É um dom de quem, irmãos? De Deus. Então,
por meio da fé. A fé, irmãos, ela é importante para nós, é de extrema importância. A fé, ela não vem de nós, a graça não vem de nós. Isso aqui é um dom de Deus, Ele é o autor e consumador da fé, irmãos. Então a fé vem através de Jesus. Naquele dia, quando Ele vier, irmãos, nós temos que ser encontrados com fé. Versículo 9. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então existe boas obras criadas por Deus para nós andarmos nelas. Irmãos, e hoje eu falo para os irmãos que eu estou enfrentando uma luta muito grande aqui, né? Eu estou pregando a palavra, e eu até caí agora. Eu estou tentando não falar né, porque eu falo muito né, não é, irmãos? Falo muito né, então eu quero acabar com isso, e eu já falei uns 4 ou 5 né aqui, ainda vigiando para não falar, e eu peço aos irmãos que quando eu falar um né, os irmãos dê glória a Jesus, para eu me tocar, irmãos, não é? Para eu me tocar e falar, aí eu vou acabar com isso, irmãos, vou acabar com isso. Primeiro que os irmãos vão dar vários glória a Jesus, e eu vou me converter nessa situação aí, irmãos, vou parar de falar isso aí. E aí diz aqui, né, irmãos, ó, que coisa, aí diz aqui, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nessas boas obras nós temos que andarmos. Essas boas obras são as obras que Jesus ele criou para nós. Como que ele criou, irmãos? A palavra da verdade, o evangelho, ele vem nos instruindo como que nós devemos nos comportar. E dessa forma nós vamos crescendo. Dessa forma nós vamos criando uma estatura, irmãos. Vamos crescendo na graça, no poder de Deus. A atitude que nós tínhamos antes, passamos a não ter mais. Antes, nós tínhamos dificuldade de perdoar. Hoje, o cristão, ele não pode ter mais essa dificuldade, irmãos, de perdoar. O perdão deve ser liberado automaticamente pelo cristão. Não tem mais isso, irmãos. Não tem mais esse negócio de eu não perdoo. Ah, vai ter que provar que mudou. Não tem mais isso, irmãos. No mundo era assim. Para perdoar, prova que mudou. Aí eu perdoo. O perdão não é nosso, irmãos. Nós só liberamos o perdão. É tipo assim, você está dizendo, da minha parte você não está preso. Da minha parte você está livre. E está livre, e eu também estou. Se eu reter o perdão, se eu falar, vai ter que provar que mudou. Nesse meio tempo, quem que está preso, irmãos? Quem que está preso? É a pessoa ou sou eu? Eu que estou preso, porque eu tenho que andar nas boas obras. A pessoa, muitas vezes, se não for um irmão, se não for uma irmã, se for uma pessoa do mundo, ela está servindo ao diabo. Ela está morta em ofensa e pecado. Eu estou vivo. Eu fui vivificado. Se eu fui vivificado, tem obras preparadas para eu andar nelas. Como que eu vou me prender a isso, irmãos? Como que eu vou me prender a isso? Tipo, um exemplo claro, tá? Um exemplo claro. Marcamos a visita para sexta-feira que vem. Aí a pessoa foi lá na Aparecida do Norte fazer uma promessa, essa pessoa arrumou um padre para ir lá. Irmãos, não me atingiu em nada. Se ela falar para mim amanhã, ó, eu estou querendo a visita, vai dar o recado pela irmã, eu quero a visita. Eu vou lá do mesmo jeito, não tem problema nenhum, não. Eu não estou preso a isso. Eu não estou chateado, não estou, não. O meu papel é o quê? É semear. O meu papel é regar. E assim o dos irmãos também. Quem vai dar o crescimento? Jesus. Então, a situação da pessoa está difícil. Por que está difícil, irmãos? A família está morta em ofensa e pecado. Eles estão numa situação ruim mesmo. Nós não. Nós estamos numa situação bem confortável. Nós temos Jesus, temos a palavra da verdade, nós temos irmãos. Nós temos conhecimento da verdade, irmãos. Aí amanhã uma pessoa faz o mal para mim. Faz o mal, me prejudica. Tudo bem, ela prejudica, eu vou ter que viver com isso. Eu vou ter que seguir adiante, eu não vou preparar, irmãos. Eu não vou ficar prostrado diante de uma dificuldade. Eu vou ter que seguir adiante. A pessoa, ela vai ter que me pedir perdão de joelhos para eu liberar um perdão para ela. Irmãos, o perdão está liberado. O perdão está liberado. Ah, se eu tenho um envolvimento com essa pessoa, eu vou continuar tendo? Pode ser que não. Lógico que não. Lógico que não. Mas o perdão está liberado. Por que eu não vou ter envolvimento? Porque está me prejudicando. Uma coisa é eu perdoar, outra coisa é eu permanecer no erro ali, ó. A pessoa já errou comigo, já me prejudicou. Então, se eu tenho um envolvimento com ela, não vou ter mais envolvimento. Mas o perdão está liberado. Eu não estou preso a ela, não. E segue-se adiante, irmãos. Vai embora, segue o caminho. Vai perder amizade? Não, lógico que não. Vai perder contato? Vai virar a cara? Lógico que não, de forma nenhuma.
De forma nenhuma. Até porque, irmãos, até porque nós carregamos algo que o mundo precisa. A salvação está em nossas vidas, irmãos. A salvação está em nossas mãos. Lá no passado, estava na mão dos anjos. Os anjos se ensoberbeceram, os anjos quiseram assumir a posição de Deus e eles caíram. Nós não. Nós cumprimos o nosso papel, seguimos adiante, levando o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, e assim as coisas fluem. Romanos capítulo 8, irmãos. E parece que diante da afronta, irmãos, o que acontece é que muitas vezes o cristão, ele se esquece da palavra. Diante da afronta, diante da dificuldade, diante de uma enfermidade, o cristão, ele esquece que Jesus padeceu, ele esquece que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, ele esquece que nós temos que perdoar assim como ele nos perdoou, porque para Jesus nos perdoar, irmãos, nós não tivemos que provar nada para ele. Jesus, ele veio, ele saiu da glória, ele se fez homem, e a primeira coisa que ele fez, ele saiu da glória, ele se fez homem, veio aqui e pagou o preço. Ele pagou o preço, está pago o preço, pelo pecado de toda a raça humana, pelo pecado de toda a humanidade. Depois que ele pagou o preço, aí a dívida agora, irmãos, a dívida agora é com quem? Se ele pagou o preço, a dívida é com ele. Ele falou assim, está perdoado, está perdoado. Só que, como que eu faço para não pecar novamente, irmãos? Como que eu faço para não estar nas mãos do maligno? Eu tenho que estar nas mãos dele. E para eu estar nas mãos dele, eu tenho que seguir adiante. É como se você tivesse uma dívida de R$1 milhão. Por quê? Porque você fez essa dívida aí, você contemplou as coisas que você não podia ter, a sua mente é voltada para essas coisas, você fez uma dívida de R$1 milhão. Aí eu vou lá e pago essa dívida. E você não tem dívida nenhuma mais, acabou a sua dívida. Só que eu falo para você, falo assim, agora você tem que mudar a sua mente. Porque se você continuar com a mente que você tem, você vai voltar a fazer dívida. Então você tem que ter uma mente mudada. E aí você tem duas opções. Ou você muda o seu jeito de andar, ou você vai voltar a se endividar de novo. Aí você escolhe a continuar do mesmo jeito. Eu não vou mudar, não. Eu vou continuar com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os meus sonhos continuam, e você vai lá e se endivida de novo. A mesma coisa com Jesus, irmãos. Ele vem e paga o preço. Aí toda a raça humana, toda a humanidade tem oportunidade de nascer de novo, tem oportunidade de seguir após ele, tem oportunidade de mudar a mente, mas a pessoa não quer mudar a mente. A pessoa não quer seguir após ele. O diabo, irmãos, ele está na zona de conforto dele. Ele fala assim, se quiser seguir após a dívida está paga. Ele já pagou a dívida. Se a pessoa quiser seguir após Jesus, eu não posso impedir. Eu não tenho esse poder. Mas se ela não quiser, ela é minha. E aí, irmãos? Aí é a hora de cada um falar assim, não, eu quero Jesus. Isso aí aconteceu comigo, aconteceu com vocês, e deve acontecer com todo mundo, irmãos. Quando ele veio, ele pagou o preço do pecado de todo mundo. Só que, se a pessoa continuar com a vida que ela tem, se ela continuar do jeito que ela anda, ela volta para as mãos do maligno. E é o que as pessoas fazem. Elas não saem da mão do maligno. Não saem. E a pessoa, quando ela não quer mudar de vida, irmãos, você pode pagar a dívida dela 10 vezes, ela vai continuar se endividando, porque a mente dela é voltada para isso. Então Jesus fala para Nicodemos, olha, você me chama de mestre? Não, você tem que nascer de novo. Você tem que morrer e nascer de novo. O jovem rico, a mesma coisa. O jovem rico chamou ele de mestre, de bom mestre, falou, não tem um bom senão Deus. Você vai, vende o que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Não quis, irmãos, não quis. O jovem rico não quis. E Nicodemos tinha que morrer e nascer de novo. E assim também é cada um que quiser seguir após Jesus. Aqui no versículo 1, Romanos capítulo 8, diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nenhuma condenação há para ninguém, irmãos, que quer seguir após Jesus, que não quer mais andar segundo a carne, mas se quer andar segundo o Espírito. E quando que a pessoa recebe o Espírito? É quando ela tem um encontro com Jesus. Está lá em Efésios capítulo 1. Quando ela ouve a palavra da verdade, ela crê, ela é selada com o Espírito Santo. É a garantia que ela tem, é o Espírito Santo. Mas a pessoa abre mão dessa garantia. Ela ouve a palavra, aí entra na parábola do semeador, aí a princípio ela ouve de bom grado, com alegria, mas é de pouca duração.
ouve, mas é roubada pelo maligno, porque está presa às coisas, e assim vai, irmãos. E assim vai. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, poucos são separados, poucos são tirados do mundo, poucos nascem de novo, poucos mudam a sua mente. As pessoas querem ficar do jeito que estão. Elas querem Jesus, mas querem permanecer do jeito que estão. Não tem jeito. Aí diz aqui, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, o homem, ele estava preso na condenação, por quê, irmãos? Por causa da carne. A carne é terrível. Deus se fez carne. Por quê? Porque o problema está na carne, então eu vou me fazer carne, vou lá e vou vencer a carne. Ele fez isso. Ele veio e venceu na carne, irmãos. E aí temos oportunidade, né? Aí diz aqui, versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o que, irmãos? Morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Aí eu pergunto para os irmãos querem ter vida? Todos nós queremos. Os irmãos querem ter paz? Todos nós queremos. Se eu perguntar para os irmãos, isso aqui tem tudo a ver com o Espírito ou com a carne? Aquilo ali tem tudo a ver com o Espírito ou com a carne? Os irmãos sabem diferenciar, irmãos? O que faz parte, o que o Espírito aprova e o que o Espírito reprova? O que a carne aprova e o que a carne reprova? Irmãos, cada um de nós sabemos dizer. Se eu pegar uma criança ali do cultinho, no momento que elas estão bem, e perguntar para elas, isso aqui, Jesus se agrada ou ele não se agrada? Eles falam de pronto, irmãos. Eles falam de pronto. Eu já fiz isso com eles. Isso aqui é de Jesus ou é do diabo? Ah, isso é de Jesus. Aquilo ali é de Jesus ou é do diabo? É do diabo. Eles sabem. Por que muitas vezes a gente agrada o diabo? Por que muitas vezes a gente toma atitudes que desagradam ao Espírito, que agrada ao maligno? Por que muitas vezes a nossa mente, ela trabalha para as coisas que agradam ao diabo? E por que muitas vezes o cristão não se constrange? Isso é falta de entendimento, irmãos. É um entendimento que falha. Muitas vezes na vida do cristão, o entendimento falha. Aí ele toma uma atitude, e essa atitude, a princípio, um outro cristão olha e fala assim, mas para ele é difícil, mas para ela é difícil. A gente nunca pode dizer isso, irmãos. Porque quando eu falo, pro irmão é difícil, para a irmã é difícil, eu estou dizendo que Jesus é fraco. Eu estou dizendo que a graça que está derramada sobre a vida dele é fraca. Automaticamente eu estou pondo um empecilho para a obra de Deus. Eu nunca posso dizer isso. Eu tenho certeza que cada um de nós temos o poder para vencer qualquer situação, irmãos. Nada é impossível para nós. E o que for difícil, o que nós temos que fazer? Empregar força. Aquela tentação é difícil mesmo de suportar. Olha, fulano caiu porque ali é difícil mesmo. Irmãos, se não fosse a graça de Deus, nós cairíamos a todo momento. Mas a graça de Deus, ela é poderosa. A palavra fala, irmãos, que não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos. Lá em Coríntios 10, né? Mas junto com a tentação, eu falei um né. E junto com a tentação ele dá o escape. Para quê? Para nós podermos suportar. Só que para ele dar o escape, eu tenho que estar fazendo o quê, irmãos? Empregando força. Eu tenho que estar lutando contra aquilo. Aí ele vai me dar o escape. Se eu estiver envolvido com aquilo, ele não vai me dar o escape. E se ele der, eu não vou receber. Se o diabo lançar uma sugestão, lançar um dardo inflamado ali, lançar uma tentação contra a minha vida, e eu me envolver naquilo e deixar me levar, como que eu vou receber escape de Deus, irmãos? Como que eu vou enxergar o escape de Deus? Nós enxergamos o escape na perseverança. É quando você está lutando, e o Espírito Santo vê que você não vai conseguir. Aí ele derrama uma graça, ele derrama um escape para você, e você vence. Agora, quando você deixa se levar, não tem jeito, você vai cair. E não adianta o irmão ou a irmã falar assim, mas é difícil para ele mesmo, é difícil para ela. É difícil coisa nenhuma. Aí se cumpre aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito. É para aqueles que perseveram, para aqueles que empregam força. É para aqueles que lutam contra o pecado, aqueles que lutam contra o engano. É aqueles que lutam contra a corrupção.
Se nós lutarmos contra a corrupção, Jesus vai nos ajudar. Se nós nos envolvermos na corrupção, não vamos receber escape. A queda é certa. A queda é certa. Versículo 5, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o que, irmãos? Morte. Mas e a inclinação do Espírito? Vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Eu quero ser inimigo de Deus? Eu não quero ser inimigo de Deus. Mas quando eu inclino para a carne, eu estou sendo inimigo de Deus. O que é o inimigo, irmãos? O que é o inimigo? Inimigo é aquele que luta contra. Luta contra. Imagine que Jesus ele tem uma obra. Ele tem uma obra na minha vida, ele tem uma obra na vida de cada um dos irmãos, e a obra que ele tem em nossas vidas deve ser vista por toda a humanidade. Porque nós somos a carta. Nós somos, irmãos, o Evangelho, a luz do Evangelho deve resplandecer em cada um de nós. Quando eu me inclino para a carne, eu estou contra essa obra. Eu estou contra Jesus. Eu estou contra o Espírito Santo. Eu estou contra a igreja de Cristo. Então é muito sério eu me inclinar para a carne. Eu me inclinar para as obras da carne. Não é simplesmente, é um problema meu. É eu que estou caindo, é eu que vou morrer, é eu que vou... Irmãos, não é isso não. Não é só isso. Porque a obra que ele tem na minha vida não é só para a minha salvação. A obra que ele tem na minha vida é para que eu seja luz, para que os homens vejam essa obra na minha vida e enxerguem ele. Muitas vezes a pessoa não vai ter uma árvore para subir para enxergar Jesus. Ela vai ter que ver Jesus na sua vida, vai ter que ver na minha vida. E quando essa pessoa vê Jesus através de nossas vidas, ela vai ter que ter uma atitude. Espera lá, eu vou dividir os meus bens com os pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes. Eu estou arrependido. Então, essa obra aqui, irmãos, que a palavra mostra através de Zaqueu aqui, tem que se concluir através de nossas vidas. Aí, vai dizer aqui, versículo 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então o pecado, ele se manifesta onde? Na nossa carne, né, irmãos? A nossa carne é terrível. Então o pecado, a carne e o pecado andam juntos. A carne e o pecado andam juntos. Quando foi dada a lei com a carne não deu muito certo. O pecado ficou exposto. Ficou exposto, irmãos. Jesus ele veio mudar essa realidade. Ele veio para dar jeito naquilo que estava perdido, irmãos. Cada um de nós estávamos perdidos. Nenhum de nós tínhamos chance. A humanidade não tem chance, nenhuma. Nenhuma. Com tudo que ela tem, com todos os bens que as pessoas têm, com toda a saúde que tem, com tudo que tem, não tem chance. E não adianta a gente olhar para o indigente lá e achar que ele está perdido e olhar para o empresário e achar que ele está bem. Não. O empresário está mais perdido que o indigente lá muitas vezes. Está mais perdido. Nós não podemos nos iludir, irmãos. Não podemos nos iludir. E isso tem que ficar bem claro, né, irmãos? Bem claro mesmo. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Essa nossa posição, né? Aí diz aqui, versículo 13. Muitos glórias a Jesus vão surgir, irmãos, até acabar com isso. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito que ele nos deu, para que é, irmãos? Para mortificar as obras do corpo. Ele está dizendo, olha, vocês são imperfeitos ainda. Vocês vão cometer muitos deslizes, muitos pecados, mas o Espírito serve para mortificar as obras do corpo. Então, se a mente está voltada para as coisas do mundo, o Espírito serve para quê? Para nos conduzir em toda a verdade, irmãos. Onde tiver erro, a verdade vai prevalecer. Onde tiver engano, a verdade vai prevalecer. Onde tiver um pensamento mau, o bem vai prevalecer. E deve prevalecer em nossas vidas. Aí, diz aqui, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê, irmãos?
Glorificados. Os irmãos querem ser glorificados, irmãos? Só que para ser glorificado nós temos que morrer verdadeiramente, irmãos. Porque, irmãos, morrer para esse mundo é mortificar as obras do corpo. Morrer para esse mundo é padecer com Cristo. Padecer com Cristo. Jesus, quando ele veio em carne, muitos quiseram honrar ele como homem. E ele não quis, irmãos. Ele não quis honra nenhuma. Por quê? Porque ele tinha um gozo proposto. Ele sabia de onde ele tinha vindo e ele sabia para onde ele ia. E nós temos que ter essa confiança de saber para onde nós vamos. Confiar em Jesus, irmãos, e saber que o lugar que ele tem preparado para nós é muito melhor que esse mundo e que tudo aqui é muito passageiro, tudo vai passar, nada aqui é incorruptível, irmãos. Tudo aqui é corruptível. A única coisa nesse mundo, né, que é, glória a Jesus, que é incorruptível é a igreja de Cristo, irmãos. É a igreja de Cristo. E é o que o mundo não quer, não deseja. E se o cristão não tomar cuidado, é de onde ele se afasta também por falta de entendimento, irmãos. Mas se tivermos entendimentos firmes, nós vamos permanecer. A cada dia, na igreja, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos permanecer na igreja, permanecer com os irmãos, seguir adiante, cada dia batalhando pela fé. Amém?